Voltando aqui com o pastor Alexander Costa, ele é bacharel em teologia, também é um dos líderes da Clínica da Alma, aqui na Igreja Batista Getsemane. Estamos falando, você estava falando de um versículo que você recordou? As pessoas às vezes tendem a usar a graça de uma forma muito libertina. Não, pastor, eu posso errar e é só ir lá e pedir perdão a Deus, é tranquilo. As pessoas usam muito. Paulo mesmo diz, permanecereis no pecado para que a graça seja abundante. Mas aí eu venho para aquele versículo que fala da parábola do credor incompassivo. Você percebe, Jesus, Pedro em conflito porque estava sendo cobrado os impostos, ele estava com muita raiva daqueles cobradores. Então ele pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Bom, aí Jesus cita toda aquela questão. E aí Jesus começa a narrar o caráter de Deus. É isso aqui que eu acho fantástico. Jesus diz assim, o reino dos céus é comparado a esse rei. Aí ele narra o caráter de Deus. Um certo cidadão está devendo 10 mil talentos. Segundo a contagem, 10 mil talentos equivale a 190 mil anos de trabalho. Imagina. E esse cidadão é chamado para prestação de conta. Cidadão, você tem que me pagar, pode ser. Ele diz, meu rei e tal, e ele chora, e ele pede perdão, desculpa, não tenho como pagar. O rei misericordioso, cheio de graça, compaixão e misericórdia e bondade. Disse, olha, você está liberado, eu sei que você não vai poder pagar isso. Vai em paz, não precisa se preocupar, libera ele. Ele sai pela porta da frente de cabeça erguida, do reino, do palácio do rei. Quando ele chega lá fora, ele se depara com um cidadão que devia a ele 100 denários. Um denário é o salário de um dia de um trabalhador. Aí você vê que ele devia 100, o outro devia 190 mil anos de trabalho, equivalente a 10 mil talentos. Agora, esse rapaz que está devendo ao que recebeu o perdão, 100 denários, 100 dias de trabalho. Ele pegou 100 denários emprestado, só que fez a plantação, comprou a semente, fez a plantação, deu uma chuva, destruiu tudo. Ele vem a história, né, como os judeus contam, ele agora vem para a cidade para trabalhar e levantar um capital para pagar. Só que esse cidadão, ao vê-lo, diz assim, ei, você está me devendo 100 denários. O que foi perdoado. O que recebeu o perdão de 10 mil... O administrador infiel, né? O administrador infiel. O que recebeu o perdão de 10 mil talentos, vê o cara que deve a ele 100 denários e cobra ele. Vem cá, você está me devendo 100 denários. Oh, eu tive um problema na lavoura, deu uma chuva e tal. Ó, meu amigo, não quero saber, eu quero que você me pague agora. Mas você não tem como pagar agora. Ele bateu nele, envergonhou ele, chamou os guardas, mostrou a dívida, lançou ele na prisão. Alguém viu. Só corrigindo que essa aí não é a parábola do administrador infiel, não. Do credor incompassivo. Do credor incompassivo. Fez uma confusão. Credor aí incompassivo. E aí, tudo bem. Jogou ele na prisão. Alguém viu. Esse é o ponto crucial. Alguém sempre vê. E aí, alguém viu, levou o caso ao rei. Meu rei, sabe aquele cidadão que o senhor perdoou 10 mil talentos? Ó, como esquecer de um valor considerável? Então, tem uma pessoa lá que está devendo a ele 100 denários. Ele não quis ouvir, não perdoou o cara, lançou o cara na prisão, ainda envergonhou e bateu nele. O rei disse, o quê? Traga ele à minha presença agora. E trouxe ele à presença. Quando trouxe, falou assim, servo malvado, fui misericordioso com você. O que aconteceu com você? Oh, meu rei, ele começa a dar aquela justificativa, né? Aquela justificativa de carioca. Não sabe qual é, né? Aquela linguagem carioca. Nada contra os carioca, eu sou carioca também. Ele dá a justificativa dele. E quando ele dá a sua justificativa, o rei diz assim, ele diz para o rei, meu rei, eu queria arrumar um dinheiro para dar um presente para o senhor, pelo bem que o senhor me fez. O rei diz assim, ó, você me agradaria fazendo com ele o que eu fiz com você? Mas, meu rei, não, você não é digno dessa graça. Chamou os grandões, diz, ó, pega ele, vai na casa dele, pega a mulher dele, os filhos dele, tudo que ele tem, leva para os atormentadores, até que pague a última moeda. A minha pergunta, Silvério, pastor Silvério, esse rei, ele manifestou graça pela segunda vez? Não. A graça foi manifesta pela primeira. Mas quando aquela pessoa não desenvolveu a graça, a benevolência, o amor, a gratidão, como ele não desenvolveu, ele não absorveu a natureza do seu rei, o que aconteceu? Tomou a punição da lei. Agora a lei castigou ele, porque ele não
não soube agir com graça. É aqui que entra essa questão. Não, pastor, eu sou salvo pela graça, pastor. Eu vou ali, peco, tá tranquilo, eu toco meu joelho. Tem gente que programa o pecado dentro da igreja. Quando sai da igreja, já vai pro pecado. E, não, pastor, na hora da ceia eu vou lá e, Senhor, misericórdia. Irmão, da graça já caiu há muito tempo. Nunca ouviu. Então é aqui que a gente vê Jesus narrando o caráter de Deus. Jesus está dizendo, assim vos fará o Pai Celeste. Se não perdoar. Se não perdoar. Então você vê que eu não tenho essa coisa de viver uma vida promíscua. Aí, dentro desse contexto, ainda tem outra situação, pastor Silvério. Ele falou assim, pega ele, sua mulher e seus filhos, até que pague. Quantos anos de trabalho para pagar 10 mil talentos? 190 mil anos. Sabe o que eu vejo aqui? 190 mil anos, a família dele pagando. Pessoa que não prospera, pessoa que vive em desgraça, pessoa que vive no limite. E aí a pessoa pergunta, por que eu fiz para merecer isso? A pessoa pode até querer achar que não, mas ela está dentro, ela faz parte de uma linhagem inica. Aí o que diz a palavra em Levíticos 26:40? Então você confessará a tua iniquidade e as iniquidades dos seus pais. Pronto. Pois é, mas é aí que entra. A pessoa ao converter, ao tomar a ceia, ao arrepender, ela já não está quebrando isso? 1 João 9 diz o quê? Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda iniquidade. Mas é se confessares. As pessoas não estão confessando. É isso que eu te digo. Quando a pessoa converte mesmo, que ela entra, que ela tem uma metanoia completa, ela era uma pessoa assim. Eu, por exemplo, eu converti dentro do banheiro, tomando banho. Eu entrei ali para tomar banho, eu era uma pessoa, quando eu saí eu era outra. Uau! Então, o que aconteceu? Houve uma transformação. Mas ainda ficou coisas da herança do meu pai, coisas da herança da minha mãe, que com o tempo Deus foi tratando, fui trabalhando. O que a graça nos permite ser é o seguinte, você vai ter um upgrade. A graça é um upgrade que ela te conduz a... Você vai lá e toma a graça e volta aqui para guardar os 10 mandamentos. Isso é muito legal. Você vai, encontra com a graça. É perdoado? Então você tem uma referência de mandamentos. Que são os princípios, o decálogo, os 10 mandamentos. A lei da vida. E ainda João fala o seguinte, João ainda fala aqui. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o que a lei nos colocava em culpa e nos cobrava a promissória eterna de que jamais pagaríamos. Jesus foi lá no Pai, Colossenses fala que Jesus rasgou a nota promissória, nos perdoou e disse, vocês estão livres agora para guardar o quê? A lei. Os meus mandamentos. Que é Volte aos meus mandamentos. Aqui. Exatamente. Então, existe uma lei dentro da graça. Que não é, podemos dizer que a lei mosaica como um todo, que não é a lei mosaica como um todo, mas que dentro da lei mosaica tem esses princípios de graça. Sim. Que entre eles... o principal que seria os 10 mandamentos. Aí. Então, o que muitos teólogos vão discutir com você é o seguinte, se uma pessoa tem uma experiência dessa, uma experiência de transformação, ela pode ter alguma raiz de iniquidade? Você fez uma pergunta muito interessante, você viu? Você perguntou assim, você imagina que a pessoa teve a sua conversão e ela se sentiu perdoada. Amém. Graça. Você recebeu graça, foi derramado graça. Mas quando ela volta à prática do pecado novamente, aí entra aquela história do credor incompassivo. Tem uma raizinha lá que está puxando. O rei... É isso que você chama de raiz de iniquidade. O rei não deu graça para ele pela segunda vez, não. Então uma pessoa, a graça foi derramada para ela voltar à obediência. A graça diz assim, olha, tô te trazendo de volta para a essência da vida.
Quando a pessoa diz assim, ah, não, eu vou pecar de novo, da graça caíste. Ó, da graça caíste, você perde o favor. Então entra aquela palavra de Jesus para aquele homem. E você pode resgatar imediatamente havendo um arrependimento. Aí, seria bom especificar isso, né? Quando você identifica a iniquidade que leva você a viver uma vida ou adulterando, ou roubando, uma vida furtando, não consegue se dar bem, não consegue honrar seus pais, não consegue descansar, você é tão fissurado por dinheiro que você trabalha, você não tem um dia para usufruir das coisas que Deus te deu, o carro que você te deu, a casa que Deus te deu. Então, quando você não consegue parar, você precisa dizer, Senhor, eu tenho dificuldade com essa lei aqui. Eu estou confessando ao Senhor essa minha iniquidade. É igual o jovem rico. O jovem rico disse o quê? Senhor, tenho guardado todos os seus mandamentos. Jesus disse o que para ele? Só te falta um. Aí ele, eu já tenho guardado. Jesus disse, venda tudo que você tem e dá aos pobres. Aí aquele homem disse, não, mas peraí, eu sou rico, vou ter que seguir pobre. Ah, não. Deus, Jesus disse, está vendo aí? Qual era o Deus dele? Dinheiro no hebraico é mamon. Então o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Se ele chegasse para Jesus humilde e dissesse assim, mestre, eu tenho seguido alguns dos teus mandamentos, mas eu tenho dificuldade com alguns. Ele está confessando a sua iniquidade. Jesus vai dizer assim, eu vou te ajudar. Mas como ele já chegou dizendo, mestre, todos os mandamentos já guardo desde a minha infância. Jesus vai confrontar ele. Jesus escaneia ele. E aí Jesus fala em João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Rapaz, Jesus nunca pregou contra os mandamentos. A pregação de Jesus, você quer ver? Em João capítulo 12, pastor Silvério, ele faz uma pregação. Não, 1 João todinha é em cima disso. Em cima. Você quer ver uma coisa? Olha que interessante. Aqui em João capítulo 12, ele diz assim, olha. João capítulo 12, o versículo 48 e 49. Olha o que ele diz. Vamos ver aqui no 48. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Olha só. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E aí ele encerra no 50 dizendo assim, e sei que o seu mandamento é vida eterna. Olha que interessante, pastor Silvério. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Jesus é enviado pelo Pai, sabe para quê? Confirmar. O Pai que me enviou me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. E ele encerra no 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então, se a pessoa vive na iniquidade, pastor Silvério, ela vai negar as leis, porque a iniquidade é negação das leis de Deus. Agora, Jesus, Paulo fala em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, sobre o homem da iniquidade. Vamos fazer um paradoxo. Jesus prega só sobre o mandamento. Aí você fez um comentário, o pastor Nicodemos ministrou esses dias aqui, eu achei muito fantástico, ele pregando sobre Romanos, e muito linda a pregação dele. Mas se você analisar, Jesus só prega mandamento. Jesus escracha mandamento. Ele sempre diz o mandamento do meu Pai. O meu Pai que me enviou me deu o mandamento. Quanto ao que dizer e como falar. A minha pergunta é, e a besta, o iníquo? Qual é a função do iníquo? A função do iníquo é pregar contra a lei de Deus. A função do iníquo é levar as pessoas e influenciar as pessoas aí contra as leis do Criador. Então é Jesus levando as pessoas para Deus através da lei dele e o iníquo levando as pessoas a quebrar as leis. Discípulo é aquele que segue. Minha pergunta é, a quem você está seguindo? Jesus ou a besta, o iníquo? Porque se você não gosta de lei, você é um discípulo da besta. O iníquo está sob a influência, o manto da besta. Agora, Jesus, o que Jesus faz? Jesus prega os mandamentos da vida eterna e ele, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Aí Jesus cita, não matarás, não adulterarás, não dirás. Jesus nunca aboliu essas leis, porque essas leis são as leis da vida. São as leis da vida. Não, exatamente, a graça, ela como eu disse atrás, ela tem a lei do Espírito da vida. Tiago a chama de lei da liberdade. Paulo em Gálatas chama a lei de Cristo. A lei de Cristo. Ela diferencia-se da lei do Antigo Testamento
Porque ela nos dá capacidade de guardá-la. Porque não é imputado em nós mais a culpa e nem sacrifício de bodes, carneiros, pombos, manjares poderia nos dar uma consciência pura. Mas sim o único sacrifício do Cordeiro único chamado Jesus Cristo. Quando o senhor lê Isaías 59, algumas pessoas perguntam assim, pastor, eu me sinto ignorado por Deus. Eu já fiz campanhas, orações, muitas orações, mas eu me sinto ignorado por Deus. Por quê? Olha que questão interessante. Diz assim, ó, Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o vosso rosto para que não vos ouça. As iniquidades faz separação. Iniquidade é falta de comprometimento com a justiça de Deus. Então, ele diz assim, ó, eu não ouço você porque você é um iníquo. Você pratica a iniquidade, você não tem compromisso com a verdade. Então, quando ele diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o... Ele está pontuando quem ama. Todo mundo diz, Senhor Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor mora no meu... Mas ele está pontuando. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também vou amar essa pessoa e vou me revelar a ela. Deus quer se revelar a nós a partir do momento que a gente se apegar com a lei da vida, a justiça de Deus imputada a nós pela fé. Fé no acaso? Não. Fé com fundamento. Fé no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos ter que terminar aqui. Já estamos quase pregando aqui, mas estamos... Desculpa, pastor Silvério. Estamos pregando, já estamos pregando. Perdão, Silvério, verdade. Mas aí a gente fala outro programa, né? Não, beleza. O importante é você saber que você tem um instrumento nas suas mãos, que é a graça de Deus, né? É verdade. Que te perdoa, que te dá a capacidade de você mandar uma vida em vitória. É verdade. Mas temos que estar sempre, como o próprio apóstolo Paulo, o maior pregador da graça, em todas as epístolas ele termina falando de santidade. Então a pessoa esquece desses dois equilíbrios, né? Paulo começa em Efésios falando sobre graça, sobre mistério, sobre a doutrina básica do cristianismo, mas termina falando sobre casamentos, termina falando sobre jovens, verdade, sobre obediência, sobre lei, né? Gálatas, a mesma coisa, fala da lei mosaica, dos judaizantes, tal, e termina dizendo, mas a lei da carne é essa, prostituição, impureza, ódio, tal, mas as obras, a lei do Espírito, qual que é, né? A lei é temperança, domínio próprio, paz, alegria. Quer dizer, nós estamos aptos agora para adquirirmos mais o caráter de Deus. E nunca chegaremos à perfeição, como ele próprio fala em Filipenses, né? Não que eu já seja perfeito, mas esquecendo as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Então, o que a lei nos faz? Ela nos mostra a iniquidade. O que a graça faz? Ela nos dá capacidade de nós guardarmos a lei de Deus. E aí, você termina agora com a sua conclusão, falando sobre a sua oração, sobre a iniquidade, porque o nosso tempo já esgotou aqui. Bom, como baseado em 1 de João 1,9, né, que diz, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda a iniquidade. Então, quando você se dirige ao Criador, diante dele, e fala, Pai, eu nasci na iniquidade, foi a oração de Davi, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Torna a dar a alegria da minha salvação. Então eu ensinarei aos transgressores os seus caminhos e eles se converterão a ti. Essa foi a oração de Davi. Faça uma oração de arrependimento. Apresenta as tuas, mas como Levíticos 26:40, apresenta também a dos seus pais. Amém. E olha, você vai se encaixar dentro daquela parábola. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que Deus te abençoe, se tu uma bênção. Amém. Se esse fé termina aqui, a gente voltará com o assunto daqui uns dias. Até mais. Deus te abençoe. A Igreja Batista Getsemane está aberta para você.
através aqui da TV Jet, do nosso pastor Sênio, pastor Jorge Linhares. Nós queremos convidá-lo a estar sempre conosco aqui, tá bom? Paz de Jesus, que Deus te abençoe e fique firme na graça. A graça com responsabilidade e paz. Amém. Graça com Graças a Deus. Deus abençoe. Graça e paz. Graça Esse e pé paz. termina aqui. Tchau. Tchau.